Fala, colega médico, seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o Dr. Vinícius Valença, médico pós-graduado em nutrologia pela USP, e hoje eu vou te falar sobre a reposição de vitaminas por via intramuscular. Vou te mostrar estudos científicos, tanto da vitamina D quanto de todas as vitaminas do complexo B, e também vou te mostrar aplicações práticas para você, já a partir de amanhã, começar a utilizar no seu consultório particular, não importa na sua especialidade. Você pode ser um médico recém-formado, um médico ginecologista, enfim, se você trata pessoas, essas pessoas podem ter deficiências vitamínicas e você pode, por que não, fazer isso dentro do seu consultório e ajudar mais o paciente, porque é mais prático, e também ter um maior retorno do seu consultório em relação a financeiro também. E recentemente eu fiz uma aula no evento que eu fiz para 150 médicos explicando como fazer essa reposição de forma prática, e vamos para ela agora para eu te explicar ponto a ponto e passo a passo para você também implementar aí na sua clínica. E ficando até o final, você vai ter acesso a um resumo completo das vitaminas do complexo B, que é abordado nessa aula, e da vitamina D, para você copiar e colar no seu consultório e ter um resultado incrível já a partir de amanhã. Então vamos começar por ela, a famosa vitamina D, que tem diversas funções no organismo humano, incluindo ação antioxidante, microbiota intestinal, resposta imune, metabolismo do cálcio, fósforo, mineralização óssea, aumenta a sensibilidade à insulina. Então, para o paciente, por exemplo, que está obeso ou está com um alto grau de inflamação subclínica, a vitamina D ela é incrível e super importante. E a vitamina D, muitos colegas fazem a reposição por via oral. E não tem nada de errado com isso. Você pode fazer 50 mil unidades uma vez por semana, por 8 semanas, que é o protocolo normal de se fazer a vitamina D quando você faz por via oral. Porém, quando o paciente muitas vezes está com obesidade, você vai notar que vai ter uma maior dificuldade dessa vitamina D subir os níveis sanguíneos. Por quê? Porque o paciente obeso ele está com excesso de gordura e essa gordura sequestra a vitamina D. Então, por isso, nos pacientes obesos ou que estão com um elevado grau de inflamação subclínica, eu tendo a fazer por via intramuscular. E é totalmente seguro, totalmente possível fazer por essa via a vitamina D, sim. Eu vou mostrar para você um estudo aqui em que se foi feita uma aplicação em alguns pacientes aqui, da dosagem de 600 mil unidades por via intramuscular, e ele fala aqui, essa estratégia da dosagem Bolus-IM é segura e eficaz no tratamento e manutenção dos níveis séricos de vitamina D no paciente. Então, é muito comum você ver o paciente que ele faz o tratamento com vitamina D, volta para você em uma consulta daqui a 3, 4, 5 meses, e ele precisa fazer novamente. E se o paciente não tem uma boa exposição no sol, isso é o que vai acontecer, ele vai precisar ficar fazendo essas aplicações. E muitas vezes... Deixa eu começar de novo essa porra. Parte do começo do slide. Tipo, depois daquela parte que eu falo, recentemente eu dei uma aula para 150 médicos. Então, eu fiz essa parte aí e depois isso aqui. Então vamos à famosa vitamina D, que tem diversas funções no organismo humano, incluindo redução de citocinas inflamatórias, ação antioxidante, melhora da sensibilidade à insulina, microbiota intestinal, resposta imune e metabolismo do cálcio, fósforo e mineralização óssea. Então, se você tem um paciente que tem obesidade ou que está, por algum motivo, inflamado, tem a chamada inflamação de baixo grau, a vitamina D vai ser essencial você manter em níveis acima de 50 ou 60, para que esse paciente tenha um máximo de benefício com essa vitamina. Porque, pensa bem, o paciente obeso está inflamado, ele está com alto estresse oxidativo, ele está com a baixa sensibilidade à insulina, microbiota intestinal toda bagunçada, resposta imune muitas vezes reduzida, até também pela deficiência de vitaminas do complexo B, e muitas vezes esse paciente também tem alterações no metabolismo de diferentes micronutrientes. Então, por isso que é essencial no paciente obeso, principalmente, mas também qualquer paciente que queira ter uma saúde no pico máximo, você fazer a reposição de vitamina D. E tem várias formas de fazer essa reposição. Muitos pacientes, por exemplo, optam por fazer a via oral. E muitos médicos prescrevem assim, 50 mil unidades por semana, por 8 semanas. Nada de errado com isso, você pode fazer. Porém, o que é que eu observo no paciente obeso? É que esse paciente tem um excesso de gordura, lógico, né? Ele é obeso. E essa gordura em excesso, ela vai sequestrar a vitamina D. Ou seja, você vai fazer reposição por via oral e não vai tender a ter um aumento significativo nos níveis sanguíneos. Por isso que nesses pacientes eu prefiro um bolus por via intramuscular. E aí que entra a terapia injetável de vitamina D, que você pode fazer no seu consultório e dar praticidade para o seu paciente e ao mesmo tempo também lucrar com isso no seu consultório, não tem nada errado com isso. Esse estudo aqui mostrou que em um período de 6 meses, ou seja, 24 semanas, como ele fala aqui, você teve uma estabilização dos níveis de vitamina D. Então pense bem, o paciente fazer uma aplicação e ficar 6 meses com os níveis estáveis. Na prática, na minha prática pelo menos, sinceramente não é isso que acontece. Muitas vezes o paciente precisa repetir essa aplicação com 2 a 3 meses e ficar fazendo as aplicações aí 4 a 5 vezes por ano para manter o nível ideal de vitamina D. Mas é interessante saber que em pacientes mais magros, isso aqui sim pode acontecer. Pode sustentar por mais tempo a vitamina D porque não tem um sequestro do tecido adiposo. Então a dosagem seria 600 mil unidades
uma vez a cada 2 a 3 meses. Você pode fazer por via oral também, não tem problema. Lembrando que a vitamina D é essencial você manter ali no nível sérico, acima de 50, 60, para ter esses benefícios. Tem médicos que gostam de ir mais alto do que isso. Não é minha experiência, eu gosto de manter o paciente ali, claro, abaixo de 80, abaixo de 90, que aí são níveis realmente considerados seguros. E agora vamos falar da tiamina, em que é uma vitamina do complexo B, em que você vai ter uma elevada prevalência da deficiência dessa vitamina em pacientes obesos, mas não só obesos, pacientes também que têm uma dieta rica em açúcares simples. Quantos pacientes você conhece que estão comendo industrializados demais, que não estão se alimentando bem, uma dieta pobre em fibras, rica em McDonald's e iFood? Quantas pessoas têm uma dieta assim hoje? E essas pessoas vão tender a ter uma deficiência de tiamina. O metabolismo dessas dietas vai depletar a tiamina. E é por isso que esses pacientes tendem a ter uma deficiência desse micronutriente no sangue. E você vai ver no paciente obeso de forma muito, muito, muito prevalente essa deficiência de tiamina. E o que é mais interessante é que mesmo deficiências leves podem levar a constipação, irritabilidade, fadiga, insônia, mialgia, câimbras e depressão. Então está aí você, talvez, com um paciente que está apresentando câimbras, tá? Um paciente mais deprimido, meio ansioso, meio irritável, e você está fazendo antidepressivo, você está fazendo outras medicações e talvez você não esteja olhando para isso. Para vitaminas do complexo B que você pode resolver literalmente com uma aplicação intramuscular, você resolve, como eu vou mostrar aqui, por 3 meses essas deficiências, muitas vezes. Então, incrível você começar a olhar para também deficiências vitamínicas, ao invés de só medicar com antidepressivo ou outras drogas clássicas. E aqui nesse estudo ele fala assim, ó, a ingestão de um análogo de tiamina melhorou função endotelial, reduziu o estresse oxidativo de produtos de glicação avançada. Então, também tem uma ação de redução do estresse oxidativo. O que acontece? O paciente obeso, ele tem um desbalanço entre as enzimas, que vão ser antioxidantes, e o estresse oxidativo, sendo o estresse oxidativo mais elevado, com a supressão de algumas dessas enzimas. Ou seja, isso vai causar o aumento dos chamados radicais livres, que vão causar o quê? Dano tecidual. Vamos para outra vitamina agora, e no final vou fazer um resumo de todas essas vitaminas. A riboflavina, que é uma deficiência um pouco mais rara, principalmente em países que são desenvolvidos, mas em situações de estresse elevado, você pode ter uma deficiência de riboflavina. Por exemplo, paciente que faz muito exercício, paciente atleta, paciente que está com infecção, paciente que está grávida, você pode ter uma deficiência de riboflavina que vai ter, sim, algumas consequências, como fraqueza, fadiga, dermatite, anorexia, glossite, e entra na mesma situação da tiamina. Investigue também essa deficiência antes de você passar medicações, por exemplo, para fraqueza, para fadiga. Ah, não, o paciente está precisando fazer algum tipo de pré-treino, mas muitas vezes só você fazer a reposição das vitaminas do complexo B, você já vai ter um resultado muito bom. Claro que você não vai dosar a riboflavina no sangue, tá? Geralmente não é uma prática que a gente faz, mas você faz o tratamento empírico com o complexo B e muitas vezes já melhora. A vitamina B3, chamada niacinamida, ela tem a forma ácida, que é o ácido nicotínico ou a niacina, e ela vai ter um efeito que vai melhorar o perfil lipídico. Então, aqueles pacientes que estão ali com o HDL um pouco baixo, a B3, chamada niacinamida, vai subir o HDL e ajudar a reduzir o LDL. Então, isso é um efeito bem interessante do ácido nicotínico, como é chamado. E a niacinamida, ela também é precursora do NADH. O NADH, se você não conhece, é uma substância que vai ter um efeito antioxidante, neuroprotetor e na produção de ATP. Se a gente ficasse sem o NADH, que é um transportador de elétrons também ali no ciclo de Krebs e tal, a gente teria assim uma morte instantânea, porque sem o NADH não se produz energia, não se funciona o ciclo de Krebs, a glicólise, enfim, a fosforilação oxidativa, e é por isso que o NADH é essencial para o funcionamento das células humanas. E a niacinamida, ela é um precursor do NADH. Eu ensino aqui para meus alunos no curso que a gente faz de implantes e hormonais e não hormonais, que inclusive o NADH ele vai ter alguns efeitos no paciente mais idoso, efeitos protetores em pacientes que já têm Parkinson, por exemplo, pelo efeito dopaminérgico, entre outros. E você vai ter também um reparo e metabolismo do DNA. Então é super importante. Inclusive, tem estudos até na obesidade, o NADH sendo super interessante para reduzir o risco cardiovascular. E são estudos que eu mostro aqui na imersão que eu faço com meus alunos aqui no Instituto. Vamos para a vitamina B5, ácido pantotênico. A vitamina B5 é essencial para a síntese de coenzima A e também vai ter um efeito principalmente na síntese de ácidos graxos e colesterol. A deficiência é muito rara também, porém, você, quando tem essa deficiência, principalmente em países que são menos desenvolvidos ou, enfim, pacientes que não têm uma boa alimentação, você vai ter irritabilidade, inquietação, fadiga, aqueles sintomas bem parecidos com a deficiência de B1
e B2. A B6, que é a piridoxina, ela sim vai ter um efeito bem importante, principalmente em relação à homocisteína, em conjunto com a B12 e a B9. Vai ser uma moduladora da inflamação. Então, você já ouviu falar que o paciente obeso ele tem uma inflamação subclínica. E vai também ser precursor de alguns neurotransmissores, como serotonina, dopamina, noradrenalina, que vão modular todo o estresse, toda a ansiedade. O paciente que tem insônia geralmente vai ter um déficit de neurotransmissores como esses, e isso vai fazer com que o paciente tenha uma redução de qualidade de vida. Então a B6 sim é uma vitamina que pode estar associada a diferentes problemas. Hiperhomocisteínemia, então você pega o exame do paciente e está lá, homocisteína de 15, de 20, pode ser deficiência de B6. Por isso que se faz, inclusive, o chamado trio metilador, que é B6, B9, B12, por via intramuscular, para poder aumentar a homocisteína, ou melhor, reduzir a homocisteína, que geralmente está aumentada nos pacientes que estão inflamados. Também está associado, como eu falei, a inflamação, então aumento de proteína C reativa, aumento de fibrinogênio, alterações do metabolismo lipídico e complicações de diabetes tipo 2. Você tem um ciclo vicioso com a piridoxina, porque a inflamação ela também leva à deficiência, e a deficiência leva à inflamação. Então, o paciente ele não está se alimentando bem, isso está levando à inflamação, e está engordando, isso está levando à inflamação, que vai reduzir ainda mais a absorção da piridoxina. E essa redução da piridoxina também gera mais inflamação, e aí torna-se um ciclo vicioso. Aqui ele fala assim, ó, evidências sugerem uma ligação de deficiência de vitamina B6 e doença cardiovascular por meio da inflamação. B7, a deficiência da biotina, ela está muito associada a respostas inflamatórias, principalmente citocinas como TNF-alfa, interleucina 6. O que acontece é que o paciente obeso, as células de gordura, o pessoal vai colocar aqui um desenho, entre elas, quando elas hipertrofiam, existem pequenos vasos sanguíneos que vão começar a sofrer hipóxia. E a hipóxia é uma agressão ao corpo humano. E essa agressão, ela vai começar a causar a liberação de citocinas inflamatórias, como interleucina 6, enfim, essa que eu falei agora. E isso vai fazer com que o paciente aumente os marcadores inflamatórios, fibrinogênio, PCR, como a gente vem falando aqui nessa aula. E tudo isso vai culminar naquele paciente estar com algo chamado inflexibilidade metabólica, ou seja, dificuldade de queimar gordura como fonte de energia. Porque essa inflamação, ela vai atuar, vai alterar também algo chamado biogênese mitocondrial, vai impedir com que a mitocôndria funcione de forma adequada, logo prejudicando a queima de gordura. Sabe aquele paciente que ele já faz dieta, que ele já treina e tal, mas ele não consegue emagrecer de forma eficiente? Pode ser pela inflexibilidade metabólica. O corpo dele não tem uma grande capacidade de queimar gordura como fonte de energia e prefere queimar carboidrato. Isso é geralmente um defeito mitocondrial. E a biotina ela tem um papel no metabolismo da glicose, inclusive com a suplementação, podendo levar à melhora dos parâmetros glicêmicos. E ele fala aqui, ó, com resultados promissores nesses estudos iniciais, os potenciais benefícios da suplementação da biotina podem ser considerados em diabéticos e obesos. E vamos agora para a B12 e a B9, que também são super famosas. Eu coloquei aqui, ó, os ciclos do folato, metionina e a tetrahidrobiopterina, para você ver como é importante a vitamina B6 e a B9. É importante na produção de neurotransmissores, né? Serotonina, melatonina, dopamina, noradrenalina, né? Bem importante isso. Também na produção de antioxidantes, como a glutationa, e também é possível suplementar a glutationa, também por via intramuscular. Produção de óxido nítrico e síntese de DNA, RNA. Então, tudo que está em verde aqui são ações relacionadas a B12 e a B9. Em amarelo, você vai ter a B12, a B9 e a B6 como vitaminas essenciais para manter a homocisteína em níveis normais. Então aqui, ó, todas essas relações aqui elas vão ter como dependentes níveis normais e ideais das vitaminas B6, B9 e B12. E em vermelho está aqui a homocisteína. Então você consegue entender agora porque se eu tiver uma falta de folato, se eu tiver uma falta de B6, se eu tiver uma falta de B12, eu vou ter um aumento da homocisteína, porque ela vai se acumular aqui dentro dessa reação do ciclo da metionina. E tem vários fatores de risco para o paciente ter hiperhomocisteinemia, como obesidade, subnutrição, drogas, deficiência vitamínica, principalmente dessas substâncias, hipertensão, envelhecimento e um polimorfismo, que é bem importante, de um gene chamado MTHFR. E tudo isso vai fazer com que o paciente tenha uma maior propensão a diferentes doenças. Alguns sintomas da deficiência, anemia megaloblástica, neuropatias periféricas, desordens neurológicas graves, como demência, psicose, dificuldade cognitiva. Então isso aqui é quando você tem uma deficiência muito mais avançada. Inicialmente você vai ter o aumento da homocisteína, você vai ter irritabilidade, aqueles sintomas iniciais que eu já falei aqui para você. Então você vai ter sintomas específicos para a B12, que vão ter um maior fator de risco, principalmente em pacientes vegetarianos, pacientes bariátricos e que têm síndromes desabsortivas. Como você sabe, a absorção da B12 ela tem relação com o estômago.
e específicos para B9, deficiência de B12, riboflavina e polimorfismo do MTHFR. E aqui o estudo, para a gente fechar essa parte, já dá o resumo completo para você, que eu prometi no começo, para você ter exatamente a dosagem que você pode fazer aí no seu consultório. Um estudo com 228 idosos, residentes em uma casa de repouso, mostrou que 39% estavam deficientes em vitaminas do complexo B, mesmo com alimentação balanceada e suplementação por via oral. E uma única dose intramuscular, com a B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 e a vitamina C, inclusive, foi suficiente para manter os níveis estáveis por 3 meses. Então, veja só, pacientes idosos que estavam tendo uma dieta balanceada, estavam suplementando por via oral. Não estavam tendo boa absorção, estavam com níveis subótimos das vitaminas do complexo B. Bastou uma aplicação intramuscular para que esses pacientes idosos tivessem níveis estáveis por 3 meses, melhorando o risco de diversas doenças. A gente sabe que depressão é bem comum em paciente idoso, ansiedade, a própria inflamação ela aumenta, chamada inflammaging, com a idade. Você tem um aumento da inflamação e uma redução, inclusive, dos níveis de NAD, que a gente falou mais cedo. Tudo isso pode ser melhorado com a reposição de vitaminas do complexo B. Então tá aqui o resumo, conforme prometido no começo. Vitaminas do complexo B, você vai ter aqui alguns tipos de... Isso aqui é uma dosagem específica que você pode fazer dentro do seu consultório. Lembrando que a tiamina, que é a vitamina B1, não recomendo fazer endovenosa porque vai ter um efeito colateral raro de choque anafilático. Por isso que eu opto por via intramuscular. E a B12 em excesso pode ocasionar acne. São os dois maiores cuidados que você precisa ter com as vitaminas do complexo B, principalmente B1 e B12. Eu busquei fazer essa aula bem prática para você e parece curta aqui, mas demorou muito tempo para ser feita. Então, se você gostou dessa aula, você enxergou valor nela, envie para algum amigo seu, médico, que também está querendo implementar as vitaminas do complexo B ou vitamina D no consultório. E se você gostou disso aqui, se inscreve, me segue aqui no Instagram, nesse Instagram também. A gente se vê no próximo vídeo.